Olá, amigos. Foi nos sugerido um tema que nós consideramos como muito importante e atual para os dias de hoje, em que a sociedade brasileira encontra-se dividida, não só politicamente, em que há interesse em criar divisões. Mas nós precisamos lembrar, antes de tudo, que o Brasil tem uma missão a cumprir. E os brasileiros, aqueles que nasceram no Brasil, evidentemente, estão, de uma maneira ou de outra, vinculados a esta missão. Eu gostaria de comentar, então, hoje, aqui, nesses breves instantes que nós temos, a respeito de um livro extraordinário, escrito pela mediunidade fabulosa de Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual, Humberto de Campos, que depois, em outras obras, adotou o pseudônimo de Irmão X por conta de interesses dos familiares dele terem entrado na justiça contra o Chico Xavier e contra a Federação Espírita Brasileira a respeito da autoria espiritual, reivindicando os valores da publicação do livro e indenização pela utilização do nome. Então, este espírito passou a utilizar, após esta obra, passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X. Mas é o nosso consagrado e estimado Humberto de Campos, que nesta obra, cujo título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz uma mensagem espetacular a respeito da missão do Brasil, da necessidade que nós somos chamados, mormente nos períodos que estamos hoje vivenciando, de instabilidade, em que se procuram criar instabilidade, nós mantermos unidos o pensamento a respeito da grande missão deste país e daqueles que aqui nasceram, portanto, têm papel. Eu não vou falar do livro todo, porque senão a gente ficaria aqui umas 4, 5 a 6 horas. Eu vou falar de uma frase. Uma frase. E que, por incrível que pareça, essa frase cria em muita gente uma espécie de aversão para aqueles que não entenderam o livro, leram superficialmente e tiraram uma conclusão completamente equivocada a respeito do significado da obra. Evidentemente que todo grande país tem uma missão a cumprir. E o Brasil não fica atrás, porque é um dos maiores países do planeta. Estou falando em extensão territorial, estou falando em costa marítima, estou falando em população. Todo país que tem a grandeza que nós temos, inclusive de recursos minerais, tem algo a fazer e a cumprir perante o mundo. É isso que a obra traz para a gente. Eu disse que eu vou falar apenas a respeito de uma frase, e é isso mesmo. Que frase é essa? É quando Ismael, o espírito protetor do Brasil, sim, os países têm espíritos protetores, assim como as casas, as cidades, os bairros
as ruas e individualmente, cada pessoa. Assim também o país, como o planeta, também tem uma escala extraordinária de proteção, de auxílio. Proteção não é fazer pela pessoa, não. Ele tem que fazer o que tem que ser feito, mas auxiliar, orientar, sugerir, intuir. Então, o espírito protetor do Brasil, Ismael, se dirige a Jesus numa conversa que ele está tendo com Jesus, e Jesus e Ismael se dirigem até a localidade onde serão descobertas as terras que terão por missão um trabalho a fazer. O trabalho de ser o coração do mundo. O trabalho de ser a pátria do Evangelho. Duas missões bem caracterizadas. E a frase é a seguinte: Jesus, vendo a extensão das terras, que no futuro o Brasil não tinha sido descoberto ainda, que no futuro será o Brasil, Jesus abençoou as terras brasileiras. É esta frase que causa tanto incômodo. E é esta frase que eu quero me limitar a ela nesses 25, 30 minutos que temos de conversa. Jesus abençoou as terras brasileiras. Tem muita gente que, numa espécie assim de ironia, de zombaria, diz, Jesus então é católico. Jesus chegou em cima do Brasil e fez o sinal da cruz. Alto lá, meu amigo. Alto lá. Onde é que está escrito no livro que Jesus fez o sinal da cruz? Lá diz, Jesus abençoou as terras brasileiras. Fez sinal nenhum, que o Espírito Cristo dispensa esses condicionamentos humanos. Necessários ainda, a gente que precisa. Mas Espírito Cristo não. Quem foi que te levou a imaginar isso? Que Jesus fez o sinal da cruz? Não. Abençoou, ou seja, dotou o Brasil de todas as condições necessárias para que ele pudesse ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. É sobre essas condições que eu quero comentar aqui com você. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos que entender isso. Porque tem muita gente que acha que é um ufanismo, ou seja, uma patriotada boba, ingênua, coisa de gente que não tem imaginação. Não é isso, não. Não é isso, não. É um engano total e absoluto. Você que pensa assim, desse jeito. Não é nada disso. Eu te pergunto, qual é a função do coração? Ah, é a fonte do sentimento, do amor. Quem te disse isso? Isso é informação que veio muito tempo depois. Muito tempo depois. Alguém fala para o outro, você não tem coração? Está querendo dizer, você não tem sentimento? Agregar o sentimento a coração, mas não é isso que Jesus está falando. Qual é a função do órgão, do músculo que bate ininterruptamente, bombeando o sangue para o corpo todo, desde as veias capilares até as grandes artérias, as grandes veias, por onde circula o sangue, que se o coração parar de bater ou bater de maneira descompassada, a morte vem, a morte orgânica. Qual é a função do coração? Bombear sangue. Qual é a função do Brasil, coração do mundo? Bombear sangue, alimento para o mundo. E eu te pergunto, o Brasil não está cumprindo isso? 2
bilhões de pessoas no mundo comem todos os dias, graças ao coração do Brasil. Ao coração Brasil, que bombeia alimento para o mundo inteiro. E o que é a pátria do Evangelho? O que é ser pátria do Evangelho? Simplesmente não é aquilo que muita gente fala, é o país dos sonhos, onde só tem evangelizados, onde todo mundo é puro. Não, sai na rua que você vê que não é isso. Pátria do Evangelho, o Brasil acolhe aqueles que necessitam do Evangelho para a sua orientação. Aqueles que se corromperam com o poder ou na religião em séculos, milênios passados, na Europa. Todos aqueles que se comprometeram nas cortes absolutistas, nos desmandos da religião, nas guerras, no ódio, na corrupção, todos esses são acolhidos pelo Brasil, nascem no Brasil para receberem o Evangelho. E é interessante que a formação da base do povo brasileiro, a formação da base do povo brasileiro, que quando eu era menino eu lia nos livros e me causavam indignação grande, era que o povo brasileiro era formado pelo índio preguiçoso, que não queria trabalhar, pelo negro chorão, vivia se lamentando, se lamuriando, e pelo português ladrão. Essa é a formação do povo brasileiro. Sinto muito, não é isso não. A base do povo brasileiro. Jesus abençoou as terras brasileiras, dotou o Brasil das condições para que aqui o Evangelho pudesse progredir, crescer e aí poder acolher os irmãos comprometidos em processos dolorosos na Europa. A base do Brasil é o índio, o negro e o europeu. Quem é o índio? O simples, aquilo que Jesus chamou de o pobre de espírito. O espírito nas suas primeiras encarnações na fase humana, ainda com seus processos muito ainda próximos da animalidade, tanto é a antropofagia, ainda muito próximo, nas suas primeiras encarnações humanas, e que precisava receber uma orientação, a fim de poder avançar pela humanidade afora, passando da irracionalidade para a inteligência, e da inteligência para a razão, para um dia entrar na fase da era do espírito, da humanidade inspirada, espiritualizada. A base são os índios. Mas era preciso também compor de alguém que já tivesse a inteligência desenvolvida para acelerar o progresso. Daí vieram os portugueses. E quem são os portugueses que vieram por aqui? A gente vai ler e vai ouvir. Um bando de ladrão, de safado, que roubava lá e veio para cá como castigo. Ok, muitos, sim. Outros perseguidos pela justiça, perseguidos pela religião, porque eram judeus, porque eram muçulmanos, adotavam o islamismo. Outros perseguidos politicamente. Morria um rei, entrava outro que era inimigo daquele, ele mandava a corte toda embora. Tomava a família, a mulher da pessoa.
os filhos, tomava todos os bens e mandava esse pobre coitado para vir para o Brasil sedento e faminto de justiça, que é o que Jesus diz que é bem-aventurado, o sedento e o faminto de justiça, porque serão saciados, receberão pleno evangelho para orientarem a sua vida e compreenderem os processos regenerativos pelos quais estão passando. Aí o negro, lamuriento, chorão. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Muitos daqueles que se comprometeram nos processos religiosos, muitos daqueles que tiveram forte vínculo no erro, reencarnaram na África e vieram para o Brasil na condição de escravos para poder erguer o coração do mundo e a pátria do Evangelho com o seu choro, com o suor e com o esforço do seu trabalho, erguendo uma pátria, resgatando perante a própria consciência os erros clamorosos do passado. É injustificável o que foi feito com os escravos. É injustificável, não precisava. Mas a informação da espiritualidade é essa. Ninguém está excluído. Ninguém sofre em vão. Há um processo aí de resgate. E essa é a formação do povo brasileiro. Jesus abençoou as terras brasileiras. Dotou o Brasil na sua base de pessoas vinculadas essencialmente ao Evangelho. O pobre de espírito, o aflito e o sedento de justiça. É por isso que é a maior nação católica do mundo. É por isso que é a maior nação espírita do mundo. E é por isso que é uma das maiores nações em volume de evangélicos do mundo. Perde para os Estados Unidos, que o número lá é maior. A base religiosa do Brasil, aqui formada. E chegam os portugueses no Brasil. Ano de 1500, meados do século XVI. A Europa se arrebentando em guerras, em invasões. Os turcos otomanos tinham acabado com Constantinopla. O Império Romano acaba de ser extinto. Os muçulmanos mandam na Europa. E o Brasil é descoberto. Jesus abençoou as terras brasileiras. Sabe como? Colocou índios amistosos no litoral. Onde você pega essa informação? Num livro fabuloso escrito pelo pai do Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda. O nome do livro, Raízes do Brasil. O Brasil é dotado de índios amistosos. Interessante. Eles têm a capacidade de aprender novos costumes e transmitir novos costumes. É por isso que os índios foram os primeiros guias dos movimentos para o interior. Índios amistosos com essas características. Jesus abençoou as terras brasileiras. Não foi sinal da cruz, não. Foi colocando a base religiosa, foi colocando índios amistosos no litoral. Se no litoral houvesse os índios brabos que tem aqui no interior, os goiáses, eu queria ver se os portugueses botavam o pé no litoral. Mas não botavam mesmo. Seriam mortos. E nós estaríamos hoje aqui mais ou menos como a África. Em diversos países ainda estão em brigas de tribo e tudo mais. O país cresceu e evoluiu graças às condições que permitiram receber o português que chegava com a sua contribuição necessária ao progresso,
com todo o desmando também, é claro, é lógico. Mas é preciso vivenciar isso para obter aquilo. Assim, o ser humano escolheu progredir. Chega nas terras brasileiras, são recebidos, recepcionados por índios amistosos que os abraçam, dão uma ceia imensa para eles. Jesus abençoou as terras brasileiras, colocou. Na época, vigorava um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil praticamente ao meio. Do Goiás para o litoral seria de Portugal. Daqui do Goiás para dentro seria tudo espanhol. Isso é o Tratado de Tordesilhas. Mas acontece que, a partir de 1500 e qualquer coisa, 1580, até o ano 1640, Espanha e Portugal passaram a ser um reino só, chamado União Ibérica. Com isso, não tinha fiscalização, as pessoas podiam ir e vir. E com isso, movimentos foram criados, chamados entradas, chamados bandeiras, são dois movimentos separados, que vinham invadindo a área espanhola, em busca, sabe de quê? De ouro, de esmeralda. Jesus abençoou as terras brasileiras, botou essa preciosidade que o homem gosta tanto lá no interior. Se colocasse só no litoral, o Brasil seria uma tripinha, só aquilo ali. Mais ou menos como o Chile é. Botou lá no fundo, para obrigar o homem, através da sua cobiça, da sua ambição, a avançar e dar essa extensão territorial ao Brasil. E quando conseguiu ocupar todo o espaço e tal, Portugal se desassocia da Espanha. Mas aí já era tarde. O português já era falado lá nos cafundós do oeste brasileiro. Jesus abençoou as terras brasileiras. Havia na época a Ordem dos Jesuítas. Foi criado para promover a Inquisição, ou seja, inquirir as pessoas, obrigar as pessoas a serem católicas. O Brasil também, como colônia de Portugal, era obrigado a ter jesuítas para cumprir isso, vigiar as pessoas, denunciar, fazer a Inquisição, inquirir as pessoas, torturá-las e obrigá-las a serem católicas. E chegaram jesuítas no Brasil. Quem? Padre Manuel da Nóbrega, Anchieta, Padre José de Anchieta e Padre Antônio Vieira. Jesuítas tinham a obrigação de fiscalizar os outros. Jesus abençoou as terras brasileiras. Os jesuítas que vieram para o Brasil queriam era educar o povo. Não queriam inquirir ninguém, não. Não queria dedurar ninguém, não queria torturar ninguém. Proteger os índios. Protegeram. Criaram cidade, São Paulo, criada pelo Padre Manuel da Nóbrega. Colégios, educação. Com isso, aceleraram o processo de independência do Brasil. Jesus abençoou as terras brasileiras. Até mesmo a independência do Brasil foi programada. O que foi que provocou a independência brasileira em 1822? O grito de Pedro I, que dizem que quem fez foi a mulher dele que mandou a carta para Portugal. Estamos separados. E avisou para o marido que estava em viagem. E ele, como todo marido que é, deu o grito e tal, fez aquele estardalhaço todo, mas a independência já tinha sido comunicada.
No ano de 1804, chega a colônia brasileira, Dom João VI e sua corte. Por quê? Fugido de Napoleão Bonaparte. Quem proclamou a independência do Brasil? Eu diria Napoleão Bonaparte. Porque obrigando Dom João VI a vir para o Brasil, pela ameaça da invasão que ele invadiu Portugal, vindo pela Espanha, invadiu Portugal, chegou até Lisboa, que fica na beira do mar, invadiu tudo, todo Portugal. Obrigou Dom João VI a fugir para o Brasil. Dom João VI, vindo para o Brasil, dotou o Brasil de todas as condições para torná-lo independente. Do mal da guerra, do mal da invasão, do mal das brigas, das guerras napoleônicas, surgiu bem a independência de um país que terá uma imensa missão a cumprir: alimentar o povo, dar nutrição ao corpo, mas também dar a nutrição do espírito como pátria do Evangelho, acolhendo todos aqueles que são compromissados com a religião, até nos dias de hoje. Há um livro fabuloso, escrito pelo Vitor Hugo, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, Árdua Ascensão, onde diz lá que o contingente de franceses no Brasil conta-se aos milhares. Daqueles comprometidos com a Revolução Francesa, ainda se encontram até hoje revoltados a favor do aborto, a favor da morte, a favor de tudo, de processos absolutamente contrários àquilo que o Cristo ensinou. Os vinculados à Revolução Francesa continuam revoltados e vieram para o Brasil para mergulhar na fraternidade brasileira. Nós esperamos que, de vez o brasileiro apanhar a revolta deles, o brasileiro influencie com a sua fraternidade a eles, porque a nossa missão é essa. Que Jesus nos abençoe, muita paz.